Fala pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos dar uma passadinha nas trades que rolaram hoje no EURUSD. Hoje foi meio bacana e meio esquisito ao mesmo tempo, mas deu pra ser lucrativo hoje, graças a Deus. Olhando aqui o cenário de 4 horas, o preço, né, testou essa região aqui ontem, né, no dia 14. Então a gente estava trabalhando dentro desse range aqui, continuamos ainda, né? Porque ele não fechou abaixo, ele veio aqui testar de novo essa região de demanda, o gráfico de 4 horas. Como vocês sabem, eu não considero isso aqui como uma quebra de estrutura, eu considero isso como uma sacada de liquidez, né? Para mim, considerar uma quebra de estrutura, o preço teria que ter fechado abaixo da região, mas ainda a gente está trabalhando numa tendência vendedora, né? E fluxo vendedor. Ontem o preço havia deixado essa zona aqui de oferta no gráfico de 4 horas. E aí, quando o preço tocou nessa zona de demanda, a gente poderia ter visto um pullback do preço para uma possível queda. Esse candle enorme aqui, ó, foi uma notícia no dólar, né? Então, o preço passou o dia inteiro nesse range aqui, para depois no fim do dia ele vir consumir a liquidez e depois, né, ir para cima para mitigar essa região aqui. E aí, partindo para o gráfico de 15 minutos, a gente estava trabalhando dentro desse range aqui, ó, porque ele quebrou esse último fundo, porque ele fechou abaixo da região, né? Testou a região de 4 horas, então o preço começou a fazer um pullback para possivelmente testar essas regiões acima aqui, no gráfico de 15 minutos. Vou aproximar mais aqui. Ó, eu tinha essas duas regiões aqui marcadas. Eu tinha esse inside candle e tinha esta região aqui. Então, bem bacana. Aí hoje de manhã o preço deixou essa zona de oferta aqui. Tinha deixado essa zona de oferta, o preço começou a fazer um pullback do preço, né? Respeitando as zonas de demanda, né? Zona de demanda aqui. E aí, o preço chegou aqui, foi mais ou menos 3h45 da manhã. Ele deixou esse topos iguais aqui, então tinha muita liquidez aqui em cima. Eu esperava que o preço, né, conseguisse quebrar aqui de fato e fizesse a continuação para cima, mas o que aconteceu aqui hoje? Vamos aqui no gráfico de 5, fica melhor. O preço aqui, quando ele fez esse topo igual, o preço, né, fez o topo igual, teve um pullback, e aí ele tentou fazer a continuação, fez um sweep, né, ele consumiu a liquidez daqui de cima. E aí, qual é a expectativa de preço, né? Aqui formou uma zona de oferta, uma zona de demanda, aliás. Aqui formou uma zona de demanda. E qual a expectativa? É do preço respeitar a zona de demanda, fazer um topo mais alto do que este e fechar acima da zona, e aí fazer uma retração e fazer a expansão do preço, né? E continuar o seu fluxo de alta, né? Quem estava aqui atrás. Mas, de fato, quando o preço, né, testou essa região de demanda e aí fez a expansão, aí quando eu observei isso, ele não quebrou, né, o topo anterior. E aí ele veio com uma vela de impulsão, né, deixando em balance.
e aí ele quebrou uma estrutura interna, depois quebrou a estrutura principal, e aí pra mim já mostrou que ele tinha feito uma mudança de caráter aqui, e aí ele deixou essa zona de oferta no gráfico de 15, e aí a gente partindo pro 1 minuto, mas antes disso, o preço formou esse fundo aqui, para mim isso aqui é indução, né, de, de contratos, aqui tem um fundo igual também, e aí a gente tinha essa zona de oferta, zona de demanda, desculpa, no gráfico de 15 minutos, e aí partindo para o 1 minuto, quando o preço, né, tentou fazer esse topo aqui, né, ele falhou em criar um novo high, o preço no minuto ele já tinha, o que ele fez aqui no minuto, ó? Ele formou esse fundo, esse topo duplo, ele consumiu a liquidez, não quebrou o topo passado e aí ele, né, inverteu a estrutura, deixando esse imbalance de preço, depois de fato quebrando esse fundo e quebrando este. Então, para mim, as vendas seriam muito mais bacana do que as compras. E aí depois de fato o preço foi lá, né, lá na região novamente, onde deixou em balance, deixou essa zona de oferta no minuto aqui também. E aí eu coloquei minha ordem aqui. Na verdade eu entrei a mercado, né? Quando o preço encostou, eu fiz uma venda, mas o preço jogou um pouco mais acima, então foi bem aqui a minha venda. Pus o stop aqui em cima e o meu take estava naquela região de 15 minutos não mitigado. E aí o preço foi, né, bem bacana. Pagou 1 para 7, bem bacaninha aqui. Aí o preço fez um flip aqui, né? Fez um flip. Depois ele consumiu uma zona de M5 aqui mais para trás. E aí, de fato, ele criou essa liquidez aqui, essa linha de tendência aqui de liquidez. Então, o preço poderia vir consumir, né? Essa liquidez. E aí, depois o preço fez o que aqui? Ele deu uma aceleração muito forte, né? E aí a gente tinha essa zona mais acima de oferta no gráfico de 1 minuto, essa zona de oferta aqui. Tinha esse topo igual, tinha um imbalance, então estava bem perfeito para fazer uma entrada aqui. Eu não fiz a entrada, né? Eu tinha feito uma compra aqui no 5 segundos, eu fiz uma compra, mas eu não observei, eu deixei meu take muito lá em cima, estava acreditando que ele poderia quebrar, né? Depois desse movimento movimento forte. Acabei saindo no break-even aqui, não tem problema. Então ele veio testar essa região aqui de oferta, no gráfico de 5 minutos. Poderia sim colocar uma ordem aqui, uma ordem de venda. Stop acima aqui. O alvo. Eu estava com o alvo aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Se a gente for no gráfico de 15 minutos, a gente tinha essa última região aqui, dentro do bloco da zona de 4 horas, a gente tinha essa última zona de 15 minutos não mitigada. Então, aqui seria o meu alvo, né? Se eu tivesse entrado aqui. E aí depois o preço fez o que aqui? Ó. O preço inverteu, né, o caráter, fez uma mudança de caráter, então aqui seria uma entrada de risco e aqui seria a entrada de confirmação. Se a gente traçar uma Fibo para ver o range, o preço chegou bem nos 50%, né, do range, então aqui para cima já tinha sido mitigado, só esse pavio aqui que não, então o preço poderia vir aqui. Eu não peguei essa venda aqui, eu fiquei aguardando. E aí depois o preço, né, de fato quebrou esse último fundo aqui, fez essa aceleração de preço. Eu tracei a Fibonacci para ver o range. Eu tinha essa zona extrema e tinha esse decisional.
Eu entrei no Decisional, fiz uma venda aqui no Decisional, e aí quando o preço quebrou este fundo aqui, eu fiz uma parcial, porque, daqui até aqui estava dando mais ou menos 1/5, então eu fiz uma parcial, tirei 80%, e meu alvo estava lá embaixo, meu alvo estava lá naquela zona de 15 minutos, e aí o preço, né, ficou nessa novela mexicana aqui, o preço subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e aí de fato ele me tirou no break-even. Foi lá em cima testar a zona, né, daqui dessa região aqui, foi testar essa região. E aí depois de fato, né, o preço quebrou, fez um flip da região aqui, né, fez um flip, o preço formou liquidez nessa linha de tendência, depois de fato consumiu essa liquidez e testando essa região aqui, no gráfico de 1 minuto, nesse pavio. Eu tinha deixado uma ordem pendente aqui, mas depois eu tirei, né, porque já era 2 e pouca da tarde, eu não gosto de ficar operando esse horário. E aí o preço foi, né, teve essa barra imensa, cara. Meu Deus, olha isso. Se eu tivesse entrado, daria mais ou menos 1/18 e até aonde mitigou 1/20. Mas paciência, né, a gente não sabe para onde o preço vai. Então a notícia aqui bem forte, né, bem cabulosa, o preço veio mitigar uma zona de M5, M15 lá no lá atrás, então tinha imbalance de preço. Acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, ó lá, ó. O preço veio testar essa vela de indecisão, porque tinha imbalance de preço, ó. Então aqui veio para mitigar essa região aqui, e você vê que, meu, surreal, cara. Testa bem perfeitamente. Fechou os contratos daqui, né? Aqui no meio deu uma entrada, vou mostrar para vocês, mas foi no gráfico de 5 segundos. Quando o preço mitigou lá, o preço mitigou, fez essa expansão, depois ele veio testar essa região aqui, no gráfico, se não me engano, no gráfico de 15 segundos. Depois o preço, né, fez essa expansão, deixa eu aproximar aqui. Aí. Fez essa expansão, fez a retração, então a gente tinha essa zona aqui no gráfico de 30 segundos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Não. A gente tinha essa zona de demanda no gráfico de 5 segundos. Então, o que, que o preço fez aqui? Ó? O preço veio testar essa zona de demanda aqui. E aí, de fato, ele, né, fez uma tentativa de alta, deixou liquidez, veio consumir essa liquidez. E aí, no gráfico de 5 segundos, deu para pegar a entrada. Ó, por quê? Deixou esse fundo, deixou esse topo, ele varreu o fundo, varreu o topo, deixou essa zona de 15 segundos, essa região de 5 segundos, aliás, no gráfico de 5 segundos, deixou essa zona de demanda, então botaria uma ordem aqui, e aí acionaria a sua ordem, aí o preço foi embora. Essa trade aqui pagou demais, 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 demais. Vamos ver quanto que ela pagou. E engraçado que ela veio mitigar exatamente naquele ponto lá em cima, né? Porque imbalance de preço, imbalance, então ele veio fechar, né? Esses imbalance aqui. E ela pagou essa entrada, foi 28, 1/28, né? Meu, pagou demais, cara. Eu não vi essa mudança de caráter nos 5 segundos, era mais ou menos 4:35, eu estava no caminho para vir para casa,
Tava dentro do metrô. Eu peguei uma trade mais ou menos aqui pra cima, eu não lembro aonde, então eu fiz um scalper, foi muito rápido, tipo, eu entrei um pouco pesado, entrei com 5 lotes, então eu entrei e já saí aqui em cima, se eu não me engano, eu entrei aqui e saí aqui, foi um scalperzinho, só para não perder esse movimento, né? Então foi bem bacana. Se eu não me engano, eu entrei por aqui, ó, e aí saí aqui ou foi aqui. Então acho que me pagou 200 e poucos dólares. Foi bem bacana essa trade. Eu acho que é só isso. Foi as trades que eu vi hoje e as que eu peguei, né? Eu peguei esta e peguei essa aqui não. E hoje deu uma, duas, três, quatro, cinco trades, bem bacana as trades, bem lucrativa, né? Quem pegou. E eu acho que é só. E, então é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer coisa vocês deixam no comentário aí, ou me chama lá no direct do Instagram que a gente troca uma ideia, beleza? Então é só isso, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã.